Fala, oitavano, tudo beleza? Então, vamos para a aula de hoje? Abra um livro na página 18. Hoje a gente vai ver movimentos da Terra e também da Lua. Começando. Dentre os vários movimentos, a gente vai estudar 3. Rotação, vocês já sabem, né? O movimento da Terra em torno do seu próprio eixo dura aproximadamente 24 horas e é sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, tá? Como o Sol, por conta disso, não consegue iluminar toda a Terra ao mesmo tempo, criou-se um fuso horário, né? Para que os lugares no mesmo fuso horário tenham a mesma hora, tudo bem? A translação, movimento da Terra em torno do Sol, dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos a gente tem o quê? 4 vezes 6 horas, 24 horas. Isso mesmo, a cada 4 anos a gente tem um dia a mais e é por isso que a gente tem o ano bissexto, tá? Esse caminho da Terra percorrendo em torno do Sol a gente chama de órbita, tá? E tem a forma de elipse, igual a gente viu na primeira lei de Kepler, tudo bem? E a gente tem a precessão, um movimento que vocês não conheciam, tá? Também chamado precessão dos equinócios, tá? É causado por forças exercidas pelo Sol e pela Lua. E o que causa ele? Uma direção no eixo de rotação da Terra, ou seja, a Terra fica com uma inclinação de uns 23 graus por aí, dura uns 26 mil anos para completar uma precessão inteira, ou seja, um círculo inteiro. Olha como é que é, parece um peão, tá vendo? Por conta disso, esse movimento de precessão, que é quase imperceptível, mas o que muda são as estrelas que a gente vê no céu durante a noite a diferentes épocas do ano. Tudo bem? Vamos lá? A gente tem aqui um pouco sobre as estações do ano, tá? Quais são os fatores que vão influenciar as estações do ano? O movimento de translação, ou seja, a Terra girando em torno do Sol, tá? E a inclinação do eixo de rotação, tá? Graças à inclinação, faz com que um hemisfério receba uma iluminação diferente do outro, tá? É por isso que, nas estações do ano, o hemisfério norte vai sempre ocorrer de modo oposto ao hemisfério sul, tá? Características que provocam variações climáticas, latitude, altitude, quantidade de água, vegetação, enfim. E vai variar de acordo com a exposição dos raios solares. Então, aqui a gente tem um exemplo de 4 momentos de estação do ano: solstício, que é o dia mais longo, da equinócio, é quando a duração do dia é a mesma da noite, tá? Tá vendo aqui, ó, na esquerda é solstício de verão, tá? Aqui, ó, a iluminação é maior no hemisfério norte, então ali vai ser verão no hemisfério norte e, consequentemente, inverno no hemisfério sul, tudo bem? Porque lembrando que ocorrem de modo oposto no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tá? Vamos ver uma imagem aqui, olha, a Terra inclinada. Aqui está mostrando as estações do ano para determinado hemisfério, tá? Aqui no caso, tá vendo? Ó, quando passar no verão, a iluminação é maior no hemisfério norte, tudo bem? Então, significa o quê? Que é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Tá? Esse exemplo aqui está em inglês, então ele está baseado aqui no hemisfério norte, tá? Aqui vamos ver um outro exemplo, aqui a Terra inclinada, a iluminação que ela recebe do Sol, tá? E aqui a gente está vendo que, ó, como ela é inclinada, a iluminação que chega no hemisfério norte é diferente. Tá vendo aqui? Nesse caso, ó, a iluminação é maior no hemisfério sul, então é verão no hemisfério sul. 6 meses depois, a iluminação é maior no hemisfério norte, logo é verão naquele hemisfério. Cometas também têm estações, até porque eles também têm uma inclinação e também tem movimento de translação. Bem, vamos para os movimentos da Lua. Bom, alguns movimentos são os mesmos da Terra, como por exemplo a Lua gira em torno de si mesma, então ela também tem rotação. Translação, até porque ela também está girando em torno do Sol, enquanto está girando em torno da Terra. E esse movimento dela girando em torno da Terra, é o de revolução, tá? Abram aí na página 25, tá? Lembrando que a face que fica voltada para a Terra é sempre a mesma, tá? É sempre a mesma face que fica voltada para a Terra. E as fases da Lua, como ela gira em torno da Terra, ao longo do mês, né, que dura um mês, o movimento de revolução, ela passa por um ciclo de fases, que são as 4 principais: quarto minguante, quarto crescente, lua cheia e lua nova. Por que tem essas diferenças? Porque para a gente ver a Lua, a gente precisa que a face dela, que a gente está vendo, seja iluminada pelo Sol. Então aqui, por exemplo,
Quando a gente vê a lua cheia, quando ela recebe toda essa iluminação do sol. Tá vendo aqui na quarto crescente que ela só recebe iluminação em uma parte? E a lua nova é quando... Não é quer dizer que ela não esteja recebendo iluminação, é que a parte que a gente está vendo da lua não está recebendo iluminação nenhuma. Por isso que a lua nova, você vê, parece que ela está toda escura, tá? Então tem a ver com o que a gente está vendo, tá? Se a parte que a gente está vendo aqui da Terra está recebendo iluminação, tá? E aqui, ó, lembrando que a Lua é vista de diferentes maneiras do hemisfério, dependendo do hemisfério em que ela é observada. Por exemplo, aqui, ó, no hemisfério norte, lá, Estados Unidos. Tá vendo que as manchas da Lua, né, aquelas crateras, parece que tá mais na parte de cima? E aqui, quando a gente vê do Rio de Janeiro, parece que as crateras, essas manchas, estão mais na parte de baixo. Mas a fase é a mesma, a Lua cheia. A face voltada para a Terra é a mesma. Gente, eu tô falando de face e fase, tá? Fase é aquele momento que ela recebe aquela iluminação. Face, eu penso em cara, né? A parte que eu tô vendo da Lua, tá? Então, por que ela é vista de diferentes maneiras? Porque a Terra é redonda, né? Então a gente está vendo de locais diferentes, tá? É que nem quando você está numa sala de aula, a gente não, dependendo se você está sentado mais para o canto, ou lá para trás, ou lá mais para a esquerda, você não vê o quadro inclinado de maneira diferente. Então, é mais ou menos esse raciocínio. E o eclipse? Bom, um eclipse vai ocorrer quando a sombra de ocorre quando um astro faz sombra em outro, tá? O texto cortou, mas é isso. Existem eclipses para outros planetas também, gente. A gente vai focar nos eclipses solar e lunar aqui da Terra, tá? Por exemplo, quando o Sol, a Terra e a Lua, eles precisam estar numa linha perfeita, tá, gente? Abram aí na página 28 e 29, tá? Se eles estão numa linha reta perfeita, então o que vai acontecer? Alguém vai ficar na frente de alguém. No eclipse solar, aqui, ó, é quando a Lua fica na frente do Sol, tá? E aí impede a iluminação de chegar na Terra, tá? E a gente tem o eclipse lunar, que é quando a Terra fica na frente do Sol e impede a iluminação na Lua, tudo bem? Lembrando que o eclipse é visto... Depende da localização que você tá, da hora do dia, tá? E tem a umbra. O que é umbra? É aquela região que não recebe nenhum raio de luz. Por exemplo, ali, ó, aquela parte da África, do continente africano, não tá recebendo nenhuma iluminação do sol, porque a lua está na frente, logo é a região da umbra. E penumbra? Penumbra é uma região, um país, um local, em que recebe parcialmente o raio de luz. Aí a gente chama de eclipse parcial. E quando a gente está na região da umbra, é o eclipse total. Aqui a imagem para a gente ver melhor. Olha que bonito. Aqui o eclipse solar. A Lua está na frente do Sol, tá? Está entre o Sol e a Terra. Então, está bloqueando a luz que chega para determinados locais, tá? Do planeta. Ou seja, a Lua fica entre o Sol e a Terra. E o eclipse lunar, aqui é como se a gente estivesse vendo na Lua, tá vendo? A Terra passando na frente do Sol. Então, o que acontece? O eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, tudo bem? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e vamos para os exercícios. Tchau, tchau.